Para a última etapa do nosso evento, temos agora o quarto painel, intitulado A Conciliação nos Conflitos Decorrentes de Infortúnios de Alcance Coletivo e a Respectiva Reparação. Para nos brindar com suas apresentações, compõem a mesa o Dr. Ronaldo Lira, Dr. Neistane Moraes Maranhão, coordenando o trabalho Sua Excelência o Desembargador João Batista Martins César. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer o convite para presidir esse painel, na pessoa do Dr. Lorival Ferreira dos Santos e do Dr. Firmino, que são do Comitê Regional aqui do Trabalho Seguro. Dizer que é uma grande honra estar aqui nesse seminário, que é um evento histórico, né? Um caso paradigmático, não só para a Justiça do Trabalho, mas para a Justiça brasileira, que serve de exemplo aí, como essas questões ambientais devem ser enfrentadas. E esse caso, particularmente, eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque, enquanto membro do Ministério Público do Trabalho, eu atuei no segundo grau, que foram muitos mandados de segurança, muitos recursos das empresas, e na Procuradoria havia um grupo de procuradores que ficavam encarregados de contrarrazoar ou mesmo elaborar as peças jurídicas, que foi uma discussão muito grande. Eu fico contente com o Dr. Marcos Sabino estar aqui, porque a gente sempre ia lá conversar para ele passar os subsídios para que a gente pudesse elaborar as nossas peças. E no início dessa questão, a gente ficava angustiado lá, né, Sabino, que muitos trabalhadores entraram com as reclamações trabalhistas, foi reconhecida a prescrição e eles estavam sem nenhuma tutela jurídica. Então, graças a Deus que a tutela coletiva conseguiu contornar todos esses problemas. Bom, eu tenho aqui dois grandes amigos compondo esse painel, o Dr. Ronaldo Lira, procurador do Trabalho, vice-coordenador da Cor de Infância. Passamos no mesmo concurso do Ministério Público do Trabalho, então já temos, antes de passar no concurso, já nos encontrávamos nas provas de concurso público, então é um grande amigo. E tenho também o doutor Neistane Moraes Maranhão, que é juiz do trabalho, também um grande amigo, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP, aqui, Largo São Francisco, e é professor do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. Eu pedi autorização para os dois palestrantes, porque o currículo é extenso, mas diante do tempo exíguo, para resumir os currículos, e vamos fazer uma pequena inversão aqui nas falas, porque o Dr. Ney Maranhão já tem voo programado, então nós vamos conceder a palavra primeiramente ao Dr. Ney Maranhão. Seja muito bem-vindo ao nosso tribunal, Dr. Ney, já conheço de longa data e tenho certeza que a escolha aí da organização foi muito adequada para esse momento. Com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o João Batista Brito Pereira, ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Também gostaria de cumprimentar, com muita alegria, igualmente, o doutor João Batista Martins César, doutor Ronaldo Lira, são integrantes, amigos e integrantes deste painel, desta mesa. Quero cumprimentar as queridas amigas, ministras Delaide Arantes e também a ministra Maria Helena Malma. São duas pessoas que são muito queridas e com quem trabalhei quando integrei o Comitê Nacional do Programa Trabalho Seguro por 2 anos. Cumprimentar também o desembargador Lorival Santos e o querido amigo Firmino, que são os representantes desse comitê no âmbito regional. Quero cumprimentar todos os presentes, amigos, senhoras e senhores. Eu recebi uma incumbência de falar sobre conciliação em grandes desastres e vou tentar fazer uma explanação vou tentar explorar o tema dentro de 20 minutos. Eram 30, mas já pelo correr do horário, eu sei que vocês também estão cansados, mas vou tentar aqui fazer uma explanação de mais ou menos 20 minutos, tratando a respeito do que nós podemos extrair de lições nessa discussão de como dar um desfecho adequado a situações catastróficas.
a desastres ambientais e humanos. Eu pediria que colocassem os slides para que também pudesse... Ah, está ali, acabou de entrar. Eu, rapidamente, isso era um tópico de introdução, mas as catástrofes, elas sempre produziram muita reflexão, pelo menos a partir da Idade Moderna. Cita-se como exemplo o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Vejam que até então as catástrofes elas eram apontadas como decorrência de vontade divina, e isso acabava inibindo reflexões a respeito de suas causas e também de suas consequências humanas. Com a perspectiva moderna, ganha voga a ideia de progresso. E essa ideia de progresso, que foi muito forte na modernidade, hoje já em decadência, também trouxe uma visão um tanto quanto não interessante para o enfrentamento crítico dos desastres, porque via esses desastres como necessidades dos avanços da civilidade. Então, o homem, pelo seu avanço tecnológico, pelas suas percepções e de conhecimento, ele precisava dar saltos de qualidade, e os percalços, as circunstâncias e incidentes que acontecessem nesse caminho eram simplesmente elementos necessários para esse avançar. E isso também é uma perspectiva, essa é uma perspectiva que não nos atende. Somente um pouco mais à frente é que nós começamos, e esse evento de Lisboa em 1755 é apontado como o elemento inaugural, as catástrofes, os grandes desastres começaram a ser enxergados com uma lente um pouco mais crítica na averiguação de suas causas diretas e indiretas, e também, sobretudo, nas reflexões a respeito das prevenções, daquilo que poderia ser tomado, sobretudo na ótica das causalidades que tinham ingerência humana. E também seria interessante fazer referência aqui que quando nós falamos de desastres, quando nós falamos de episódios catastróficos, de vitimização multitudinária, né, de irradiação policontextual, como é o caso Shell BASF, nós estamos mergulhando num cenário que é de uma sociedade que começa a se fazer de frente, começa a confrontar-se com os resultados e consequências da própria modernidade. Aquilo que o professor Ulrich Beck chama de sociedade de risco. Essa percepção de uma nova ação humana, de capacitações, de potencialidades inacreditáveis até então. A crise das ideias de progresso, de controle, de previsibilidade, isso tudo hoje não está mais sendo levado em conta, não na medida do homem da modernidade. Os perigos globais, a possibilidade de sepultar a própria existência da raça humana, o declínio do prestígio do saber científico, enfim, essa constelação de fatores e circunstâncias que fazem com que hoje nós estejamos, os sociólogos, os juristas, os filósofos também, refletindo a respeito de uma sociedade que é apontada como uma sociedade que não apenas gera riquezas, mas que também, como consequência, gera riscos, e riscos extremamente contundentes e sensíveis de órbita global. Então, essa sociedade de risco nos conclama a refletir. E este episódio, este conclave, este encontro, ele expressa um pouco da preocupação humana atual em realmente tentar se inteirar maximamente daquilo que o homem pode fazer e das repercussões deletérias profundas que as suas próprias ações podem conduzir. A reflexão das lições do caso Shell BASF constitui um exemplo muito típico de uma sociedade preocupada com esses riscos que nós estamos vivendo atualmente. Avançando, nós temos uma convicção hoje no pensamento de que essa nova capacitação do homem, essas potencialidades, um trabalho, uma gestão que causa riscos de ordem global, planetária, que nos envolve a todos e não exclui ninguém,
exige uma nova ética. Não uma ética kantiana, uma ética do indivíduo, uma ética do próximo, uma ética do aqui e agora, mas uma ética que traga preocupações com as gerações futuras, uma ética, portanto, intergeracional, coletiva, uma ética centrada não em observar criticamente o que foi feito no passado, mas que foca também naquilo que pode acontecer no futuro. Essa nova ética, muito trabalhada pelo professor Hans Jonas, é uma ética da sociedade contemporânea, de uma sociedade que se vê diante dessas circunstâncias extremamente graves, que impõem reflexão crítica profunda. Essa nova situação de uma sociedade de risco impõe também uma nova política, um novo arranjo dos poderes, uma nova reflexão crítica de como os poderes na sociedade se desenvolvem e se aplicam. Aqui nós temos o que o professor Ulrich Beck chama de a necessidade de um pente fino ecológico-moral, de maneira que questões, interesses, discussões que antes eram reservadas apenas à esfera privada, passam a também sofrer o crivo rigoroso da dimensão ética. Aquelas decisões empresariais, as decisões que eram tomadas no petit comité, eram tomadas em salas fechadas de ar-condicionado pelas pessoas que ocupam os altos escalões das multinacionais, essas decisões sobre que substância, que técnica vai ser utilizada numa empresa, passam a se submeter também ao crivo público através do critério da sustentabilidade. Esse crivo de sustentabilidade, essa necessidade, portanto, de trazer à luz a análise da sociedade, ao debate dentro de uma instância pública, decisões que outrora eram exclusivas da esfera privada, representam um novo momento desse arranjo político que nós estamos vivenciando. Vejam que decisões que afetam em muito os nossos interesses, decisões que afetam em muito a saúde e a segurança de muitas pessoas, como a aplicação dos poluentes que foram aplicados no caso Shell-BASF, mesmo, como disse o professor Guilherme, já proibidos nos Estados Unidos, a decisão administrativa empresarial privada, ela precisa e continua precisando, decisões dessa monta, de uma análise pública. A razão pública precisa saber dessas decisões. Relativiza-se, portanto, a ideia de decisões privadas e decisões públicas. Aqui vai uma crítica, entre parênteses, ao que nós estamos visualizando hoje no Brasil, que é a nova reforma trabalhista, pelo menos no campo da saúde e segurança dos trabalhadores, tentando estabelecer uma diretriz que libera de produção do PPRA e do PCMSO das microempresas, das empresas de pequeno porte, que representam aí 90% do empresariado brasileiro, fazendo, portanto, um influxo contrário àquilo que se tem defendido no mundo todo, que é justamente que essas decisões de ordem privada elas sejam vistas pela sociedade. Não se pode invisibilizar, é preciso visibilizar. Portanto, quando nós escondemos os riscos que existem no meio ambiente do trabalho, como liberando essas empresas de elaborarem PPRA e PCMSO, nós estamos singrando por caminhos nebulosos, porque esses riscos, ao contrário, eles precisam ser colocados de maneira clara, não só para os trabalhadores, mas para a comunidade local e toda a sociedade que é potencialmente vítima de possíveis desastres. E na esfera jurídica não é diferente. Essa nova reestruturação societária, lastreada na ideia de risco, exige um novo direito. Um direito que não seja mais esse direito individualista, um direito que não se preocupe apenas com reparar, como disse aqui o professor Sebastião, um direito que nos ensine e que nos dê conceitos, categorias e institutos novos que possibilitem ao homem lidar com o medo, lidar com a insegurança, lidar com a catástrofe. Esse novo direito é o que nós estamos tentando trabalhar, é o que nós estamos tentando gestar, né? Aqui nesse conclave. Nós estamos tentando pensar um direito que saia das estruturas, das amarras, pensadas por uma sociedade que imaginava ter o controle de tudo.
e que já percebeu que não tem um controle completo das coisas. Então, um direito, por exemplo, que trabalhe com nexos causais probabilísticos, não se pode, por exemplo, um tema do momento, os riscos psicossociais, demandar que os peritos façam laudos periciais com precisão cirúrgica, material, igual ao que ele faz no exame de sangue para descobrir se tem um elemento químico. O nexo de causalidade entre o distúrbio psíquico e uma atividade laborativa, portanto, passa por caminhos outros, passa por uma dimensão diferente, que é aquela que é aplicada para os elementos físico-naturalísticos. Então, esta é uma visão, por exemplo, de um direito diferente, um direito que se preocupa com a probabilidade, um direito que se preocupa com o nexo humano, nexo jurídico, e não o nexo causal naturalístico. A ideia de prevenção e precaução, muito forte também para esse novo... nessa nova tônica do direito, já muito bem explicitada pelos que me antecederam. Não apenas prevenção. Não se fala hoje apenas de cultura de prevenir. Já se fala de cultura de precaução. Paradigma precaucionista. Ainda que as probabilidades sejam ínfimas, essa probabilidade ínfima do acontecimento, se os resultados forem catastróficos, demandam interferência humana, demandam a tutela inibitória, demandam, de fato, uma preocupação com o ser humano. A se imaginar antes da nossa tragédia, por exemplo, em Brumadinho, se nós fôssemos levar para o campo estatístico, a probabilidade de acontecer o que aconteceu seria ínfima. O argumento de que essa probabilidade é ínfima não se sustenta mais dentro de um parâmetro jurídico adequado a uma sociedade de risco. Ainda que a probabilidade seja ínfima, demanda a incidência do princípio da precaução. Esse direito é o que tem sido chamado, o professor Delton de Carvalho, recomenda essa obra, Direito dos Desastres. Nós estamos construindo uma nova malha jurídica chamada Direito dos Desastres. O direito dos desastres também voltado para essa afetação multitudinária. Como você vai lidar com potencialidades, com doenças ocupacionais que afetarão gerações, segunda, terceira, quarta geração? Como é que nós vamos cuidar dessas vítimas? Qual o tratamento a ser dado? Como que nós vamos lidar com a burocracia de arregimentar tanta documentação? Toda a experiência que carrega esses casos da Shell BASF, Brumadinho, tudo isso nos serve de elemento para que a gente possa oferecer uma direção jurídica diferente para que em situações vindouras que não aconteçam, mas que caso aconteçam, nós possamos ter parâmetros seguros para que os colegas ajam da melhor forma. Então, nós estamos hoje, com certeza, construindo o que se fala na doutrina contemporânea de direito dos desastres. Então, e também uma nova visão de processo, e aqui eu toco particularmente no tema da conciliação. Como é que nós vamos estabelecer uma dinâmica processual para uma situação que não envolve apenas um trabalhador, para uma situação que não envolve pretensão material, para uma situação que não é de um pedido específico que você delimita com muita tranquilidade, mas que envolve uma multidão de pessoas, que envolve uma multiplicidade de danos, variados, variáveis, as maiores que existem. Então, isso tudo demanda certamente uma condução processual diferenciada, algo que precisa ser trabalhado no campo da cooperação e também da conciliação. Eu vou correr aqui um pouquinho. Nós temos hoje no Brasil excelente material de pesquisa e reflexão. Nós estamos aqui nesse ciclo debatendo basicamente o caso Shell BASF. Há pelo menos 3 elementos hoje importantes de reflexão. O caso Shell BASF é muito importante no campo das doenças ocupacionais. As lições extraídas dele são lições que nos ajudam a traçar diretrizes jurídicas adequadas e seguras para afetações de contaminações químicas, afetações insidiosas, afetações que se transmitem para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, esse material do caso Shell BASF nos fornece um riquíssimo elemento de pesquisa científica e de ação em situações semelhantes. Infelizmente, houve uma primazia da litigância.
Culminou-se com uma conciliação trabalhada com muita sensibilidade no âmbito do TST, a ministra Adelaide, o ministro Dalazé, o ministro Reis de Paula, mas há de se ver que o tema ele foi perpassado por uma luta jurídica acirrada. Foi uma batalha renhida jurídica, desde o início do primeiro grau, com liminares, mandados de segurança, discussões aqui, acolá, teses, e aquilo foi numa sentença, e depois da sentença, recorribilidade ordinária, depois foi para o TST, enfim. Singrou-se pelo caminho ordinário do embate, da discussão técnico-jurídica. E isto culminou-se, felizmente, num acordo, mas trouxe lições. Tanto foi verdade, tanto isso é verdade, que no caso Vale Brumadinho, diferentemente, primazia do diálogo. Eu tenho certeza que essa experiência foi importante para a solução adequada desse caso Brumadinho. Por quê? Porque em 6 meses, de maneira inacreditável, também merece, digno de todos os encômios, o trabalho feito pelo pessoal em Brumadinho. 6 meses a conciliação estava feita. Lá em Brumadinho, nós temos esse caso da Vale Brumadinho, um exemplo muito rico já de acidente típico, né? Uma situação que você tinha um contorno de trabalhadores mais identificável, uma lesividade mais também palpável. Ele tinha as suas dificuldades, mas era um pouco diferente da Shell BASF. E anuncio para vocês, algumas pessoas não sabem, preparem-se, nós já temos o 3º caso. Quando selou-se o caso Brumadinho em 15 de julho, em 17 de julho, o MPT da 19ª região em Maceió ajuizou ação contra a empresa Braskem. Esta é, seguramente, uma situação de hipercomplexidade sociojurídica, porque simplesmente é uma situação em que 3 bairros inteiros da cidade de Maceió simplesmente começaram a ceder. O solo começou a ceder. E aí o que aconteceu? As rachaduras nas casas, os prédios, as pessoas desesperadas, os bombeiros dizendo que era um problema estrutural aqui e acolá, de repente isso se tornou sistemático, começou-se um pavor, as padarias começaram a ser fechadas, as empresas que nesses bairros começaram a ser fechadas, as pessoas começaram a se mudar, não conseguem vender suas casas, seus imóveis, porque se desvalorizaram, e o terreno cede perigosamente a cada momento. 3 bairros inteiros. O Ministério Público do Trabalho, numa ação hercúlea, né, são 85 páginas de petição inicial, assinada por uma procuradora do trabalho bastante atuante, a doutora Rosemary Lobo, ela aponta a necessidade de responsabilizar a empresa Braskem, porque ela extrai salgema e identifica indícios fortíssimos de que a extração desse salgema ocasionou um abalo nas estruturas geológicas que afetou aqueles 3 bairros da cidade de Maceió. Os pedidos, toda a população trabalhadora seja amparada e indenizada por essa empresa. As crianças que estão sem estudar recebam amparo, construções de creche para que não vá para o trabalho infantil, porque precisam os pais estão desempregados e eles precisam de alimentação. A providência urgente de movimentos, de coletivos, de ônibus, de estrutura para evacuação célere em caso de uma catástrofe. Enfim, eu não vou aqui entrar em tantos detalhes, porque o tempo já correu, mas podem ter certeza. Inclusive, a audiência era hoje, a primeira audiência. Este é um caso que Shell BASF e Vale Brumadinho vão servir de referência para as discussões e, quiçá, uma boa solução dessa situação. A inicial é de 3 bilhões de reais. Seguramente a maior ação que já ocorreu na Justiça do Trabalho, com pedido de reserva de 1 bilhão de reais, danos morais coletivos de 1 bilhão de reais e outras coisas mais. Bom, quando recebi o convite, não havia ainda o caso Brumadinho. Como já foi muito bem tratado aqui o caso Shell BASF, e as coisas são interrelacionadas, permitam-me aqui falar um pouco do caso Brumadinho, porque ele nos traz algumas coisas interessantes que, jungidas e ligadas ao caso Shell BASF, nos oferecem lições muito interessantes. Eu afirmo, e aqui, não eu só eu estou afirmando isso, mas
quem está se debruçando sobre o caso, nós temos aqui, na solução do caso Brumadinho, e reflexo da boa solução do caso Shell BASF, o restabelecimento de padrões jurídicos civilizatórios e a fundação de diretrizes saudáveis para o futuro. Porque suplantou diversos limites. Esse acordo de Brumadinho, ele avançou, suplantou limites inibidores relevantes para que, numa técnica clássica, que certamente seriam inibidores incontornáveis. Vejam, por exemplo, que nesse acordo em Brumadinho, os limites contratuais foram deixados de lado. Não se discutiu aqui se o empregado é próprio ou terceirizado. A malha jurídica tradicional, uma discussão jurídica processual individual levaria, eu sou responsável pelos meus empregados, os terceirizados são responsáveis por outro e tal, aquela coisa, a responsabilidade solidária aqui, subsidiária lá. Nada disso foi importante na resolução do caso Brumadinho. A Vale assumiu a responsabilidade pelos empregados que lhe eram próprios e também os terceirizados. Assumiu responsabilidade direta, sem esgrimir teses jurídicas a respeito de uma possível responsabilidade subsidiária. Também inibidores ou limites de ordem subjetiva, chamaria aqui de subjetiva. Não se discutiu falecidos ou desaparecidos. Vamos aguardar mais um pouco, vamos ver se acham que se tem alguém que está perdido por aí. Solucionou-se a questão sem entrar nesses detalhes. Não se discutiu também quem estava lotado ou trabalhando. A solução não passou por essa distinção. Quem estava trabalhando, quem estava lotado, quem estava no rumo da coisa, quem correu, quem não correu, não interessa. Todos passaram pelas mesmas agruras, cada um a seu nível. Então, isso também não foi levado em consideração, passou-se por cima de discussões a respeito disso, no sentido positivo. Vítimas diretas e indiretas, famílias, pais, os irmãos foram contemplados com indenizações. Vejam, a repercussão multitudinária subjetiva, bem acomodada na solução conciliatória em Brumadinho, também passando por qualquer limite de discussão nesse sentido. Também inibidores de ordem processual. A ideia de juiz e partes, apenas esses dois atores, o imparcial e o parcial, você teve, nesse processo, discussões que envolveram e envolvem diretamente um comitê com os familiares das vítimas. E isso está muito importante também no caso Shell BASF, ou seja, a participação direta da comunidade, a participação direta dos afetados indiretos. Você tem a possibilidade de um processo construído coletivamente, conduzido num ambiente democrático, ouvindo todos os que estão realmente imersos na problemática da catástrofe. Isto também foi muito importante. As ações individuais e ações coletivas são lições que a gente tem que extrair disso. Não se distinguiu. Já entrou com a ação, inclusive fez um acordo. Esse não entra, entrou. No caso Brumadinho, entrou também. Isso é uma lição, está se sedimentando isso. O acordo estabelecido em Brumadinho fixou um valor X. Se a pessoa fez um acordo homologado por um juiz num valor menos X, ele tem o direito de se habilitar e pegar a diferença. Ou seja, deixando de lado discussões técnicas que poderiam até justificar uma defesa de que essas pessoas que tinham acordos judiciais individuais homologados ficariam de fora da negociação coletiva. A flexibilização da coisa julgada, portanto, deixando de lado discussões técnico-processuais que limitassem, de fato, que a vítima usufrua da máxima reparação ou da justa reparação da sua lesão extrapatrimonial e também patrimonial. Aqui surge uma valorização muito importante da tutela coletiva. O processo coletivo reconhecido como aquele que é o cenário ideal para discutir a solução de catástrofes. As discussões individuais com os possíveis resultados inexitosos para trabalhadores, vai que alguém recebeu uma sentença de improcedência, mas no âmbito coletivo, arregimentando-se um material probatório mais interessante, mais maduro, melhor produzido tecnicamente, esse trabalhador que recebeu um resultado inexitoso pode se habilitar. Vejam a importância de um processo coletivo e do valor que tem essa solução através da técnica meta-individual e coletivizada.
Também limites existenciais, e quando eu falo isso, eu falo que a preocupação não era apenas com o bolso, a preocupação não foi apenas com o patrimônio, preocupou-se também com a saúde mental. É óbvio que as repercussões psíquicas da perda de um parente, da perda de um familiar, ou então o absurdo de viver o pavor de estar diante da morte, sobreviver, mas carregar consigo o peso das lesões na alma. Isso tudo é realmente muito complicado. Então, uma preocupação que o caso Shell-Basf nos legou, Brumadinho aprimorou. Você tem a possibilidade do tratamento médico e psicológico, inclusive para os pais, irmãos, filhos, todos se beneficiando, digamos assim, do tratamento da sua saúde mental. Uma preocupação, portanto, com a saúde na sua perspectiva holística, exatamente como propugna a Organização Mundial de Saúde. Limites legais foram deixados de lado. Limitações e barreiras firmadas pela reforma trabalhista. Não se discutiu aqui se haveria imposição de teto reparatório. Na hora do acordo, não se discutiu qual era o salário do trabalhador A, se era engenheiro, se era médico, se era simples pessoa da obra. Não se discutiu isso, e por isso eu estou afirmando que o caso Brumadinho, somado a Shell-Basf, mas principalmente Brumadinho, porque Brumadinho vem no cenário pós-reforma. Ele restabelece diretrizes civilizadas para a tutela dos danos extrapatrimoniais no Brasil. Porque ele não se permitiu cair no erro de tratar a vida humana à luz do preço, do dinheiro. Não disse que o trabalhador A e o trabalhador B eram diferentes por causa do salário que cada um auferia. Não. Todo mundo teve o mesmo valor. Todo mundo teve a sua vida valorizada da mesma forma. Isto é civilizatório, isto é digno de aplausos. A reforma, a lei ficou de fora. Não se discutiu aqui teto, né? Não, 50 salários. Dano moral coletivo, não se discutiu. Minoritário, mas tem doutrinadores de renome dizendo que o dano moral coletivo não é mais reparável por causa da lei da reforma trabalhista. Não se discutiu isso. O acordo culminou com o reconhecimento de uma reparabilidade de danos extrapatrimoniais coletivos, que é o correto. Isso, portanto, é outra sinalização, né, do desacerto do legislador reformista ao estabelecer balizas restritivas em tema que não merece essas restrições, pelo menos da forma como foi feito. A vida humana, as discussões extrapatrimoniais merecendo plena reparabilidade. Discussões culturais. Esse processo, Shell-Basf e também o Brumadinho, mostram que a abordagem consensual deve ter primazia frente a uma abordagem adversarial. As grandes bancas de advocacia vindo para esgrimir teses e vencer com essas teses, né? Em sair vencedores, com perdedores e vencedores. A linha de partida adversarial sempre vai levar a que ambos percam. Então, Brumadinho e Shell-Basf nos ensinam que é preciso ver as grandes catástrofes também como oportunidade de exercer sabedoria, oportunidade de exercer maturidade científica, oportunidade de conduzir o processo dentro de uma tônica consensual, conciliatória, o que é muito caro ao nosso processo do trabalho e hoje é caro ao processo como um todo. A perspectiva estritamente técnica foi deixada de lado. Abraçou-se uma visão mais ética. É claro que a Vale tem seus motivos para poder fazer o acordo de saída em apenas 6 meses. Existe uma questão toda de imagem. Existe uma questão de representação da imagem dessa pessoa jurídica no Brasil e no exterior. Existe a questão da mídia, existe a questão de proteção do seu patrimônio material. Mas o fato é que, verdadeiramente, me parece que a confluência de interesses em Brumadinho, e também, apesar da luta, da renitência, mas no TST chegando-se a um acordo, no caso Shell-Basf, demonstram que em grandes catástrofes, sobretudo nesses casos, há de imperar mais o senso ético que o senso de simplesmente debate técnico. Então, isso demandando, portanto, muito mais que conhecimento dos milindres, né, dos detalhes da lei, a observância
respeitosa dos bens que foram maculados e o respeito às vítimas de maneira a dar uma solução mais adequada através de uma conciliação. O prisma da meta-individualidade, do processo coletivo, já disse aqui, surgindo como um elemento riquíssimo de solução justa e adequada das controvérsias. Isso demonstra, portanto, as lições que a gente extrai dessas duas situações catastróficas, é que, de fato, é preciso uma governança diferenciada nesses casos, uma governança responsável e humana, uma governança que demanda uma nova mentalidade, uma mentalidade não apenas do juiz, mas dos advogados, dos atores que participam, demanda, de fato, uma nova concepção de como enfrentar os problemas que nós temos no mundo. Esta é uma lição que nós extraímos dos casos Shell Basf e também Brumadinho. Eu não tenho tempo para isso, não daria muito, mas há algumas colocações a ser feitas. Alguém perguntou, é possível ainda as vítimas de Brumadinho e Shell Basf? Eu vou me referir mais a Brumadinho aqui, pedir o dano existencial, uma reparação por dano existencial? É claro que é possível, se a reparabilidade não foi suficiente, até porque o acordo não falou de dano existencial, fala de dano moral. E nós sabemos que hoje a CLT, pelo menos, ela acomoda essa distinção de forma expressa. A cooperação judicial de outras varas, o caso Shell Basf, me parece que foi mais pelo campo da extrajudicialidade, o cumprimento, né, da tutela coletiva. Aqui, a juíza ela reuniu essas ações das pessoas que vão inserir-se para se beneficiar do acordo coletivo firmado, no caso Brumadinho. Nessas situações que você tem miríades de inserções de pessoas que vão precisar entrar nesse processo nos seus cumprimentos individuais, eu até sugeriria uma cooperação judicial entre os juízos. Ou seja, 2, 3, 4 magistrados de varas da mesma região podem se irmanar em colocar seu apoio na solução e no cumprimento desses títulos individuais, né, que se beneficiam dos acordos coletivos. Enfim, no caso Brumadinho, discutiu-se, não se colocou no acordo a proteção dos nascituros, é razoável, porque é diferente do caso Shell Basf, que a questão dos nascituros era central. Aqui não tentou-se, há inclusive protestos em ata, no caso Brumadinho, porque não se atendeu aos nascituros. Enfim, encerrando, que o meu tempo já se foi, eu coloco aqui 4 lições, poderiam ser mais algumas, mas a primeira delas é de que os acordos judiciais dos casos Shell Basf e Vale Brumadinho sinalizam paulatino e expressivo aprimoramento da técnica reparatória de danos advindos de catástrofes, contribuindo assim para o amadurecimento científico do chamado direito de desastres. 2. A tutela coletiva, acompanhada da construção de uma solução consensual, dialogada, confirma-se como instrumento adequado e efetivo para a implementação do direito de acesso pleno à justiça na tutela de interesses meta-individuais decorrentes de desastres ambientais. 3. O acordo judicial, no caso Vale Brumadinho, tem importância especial na medida em que, lavrado no cenário pós-reforma, sinaliza pelo sábio restabelecimento de balizas civilizatórias para a tutela jurídica de danos extrapatrimoniais no Brasil, sobretudo porque não se prende a tetos e não observa preço das vidas, mas valor. 4. E para mim eu acho que o mais importante. Nos casos Shell Basf e Vale Brumadinho, o aparente sucesso da tutela reparatória não pode nos fazer esquecer o flagrante fracasso da tutela preventiva. Eis aqui um ponto que é preciso ser muito pensado por nós. Todos os elogios aos trabalhos de construção de uma solução negociada em Shell Basf e Brumadinho. Todas as críticas a todos nós, porque isso aconteceu. O mais importante é a preservação da vida humana. O mais importante é a prevenção. O mais importante, em linguagem mais técnica, como já foi dito aqui, é até a precaução. Se há uma homenagem que nós podemos fazer, é o firme compromisso a essas vítimas dessas 2 grandes tragédias, talvez seja o firme compromisso que nós, como pensadores do direito, possamos estabelecer aqui, de que, a depender da nossa inteligência, da nossa construção teórica, nenhuma outra vida vai perecer por causa do descaso de quem quer que seja. A vida humana tem valor, cada uma dela. Cada uma dela.
Essas tragicidades nos ensinam que nós precisamos ficar mais atentos e aprender a dar valor a cada ser humano que está em situação de risco, que precisa de uma tutela adequada no campo do direito. Eu agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz de retornar aqui ao TRT 15, rever queridos amigos, espero, apesar do tempo corrido, né, de correr um pouquinho, ter sido útil a todos vocês. Fico à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Ney Maranhão pela brilhante explanação. Tanto o Dr. Ney Maranhão como o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano colocando aqui a importância da tutela inibitória, né, para a gente conseguir o Poder Judiciário avançar na inibição, para que a gente não tenha que chorar aqui os nossos doentes e os nossos mortos. E é uma dificuldade, né? A gente aprende isso nos bancos escolares, nos bancos da faculdade, mas trazer para os casos, né, concretos aqui no dia a dia não é fácil. Eu passo a passar a palavra imediatamente para o Dr. Ronaldo Lira, diante do nosso adiantado da hora. Excelentíssimo ministro Brito Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Adelaide, ministra Maria Helena, senhores desembargadores, senhores juízes, colegas do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores. Uma alegria muito grande retornar a essa tribuna para tratar desse tema, em especial desse caso tão emblemático que nós tivemos no Judiciário Trabalhista. E eu confesso aos senhores que a minha participação no caso da Shell Basf, ele teve início após a assinatura do acordo. Após a assinatura do acordo, foi constituído um grupo pelo Procurador-Geral do Trabalho, de 4 colegas, em que fomos incumbidos de fazer as destinações. 2 deles estão aqui, a minha colega Adriane Reis, que já teve a oportunidade de falar, e o Paulo Crestana também, e o nosso colega José Luiz Ruiz Maturana, de Bauru. Então, através desse grupo, nós tivemos a oportunidade de refletir bastante acerca desse caso e tínhamos o desafio de o que fazer com 200 milhões de reais. É o que eu pretendo falar para os senhores. Bom, importante dizer que quando nós iniciamos a tutela coletiva aqui na 15ª região, eram questões muito novas. E para nós, procuradores, para os juízes, para os advogados, para todo mundo. Para vocês terem ideia, a nossa primeira ação civil pública ambiental, ela foi extinta por incompetência. Porque era uma questão muito nova. Muito ainda havia a ser discutido. Mas, felizmente, este TRT, que ainda é considerado um TRT de vanguarda, ele reformou a decisão e admitiu a competência. Então, vejam, de uma discussão de competência e legitimidade a tudo que nós vivemos hoje. Isso num decorrer de 20 anos. Então, felizmente, nós da 15ª, nós desbravamos caminhos da tutela jurisdicional coletiva que fortaleceu muito o Judiciário Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho e aumentou o nível de proteção socioambiental. Então, eu vejo pessoas aqui que nos acompanharam ao longo desses anos, como o Dr. Marcos Oliveira Sabino, que é um grande responsável e até mesmo o nosso mentor em relação ao direito ambiental trabalhista. Porque ele, com seu trabalho de campo, seu trabalho de pareceres, laudos, de consulta, de pesquisa, mas foram horas de estudo. E o Sabino me mandava e-mail de madrugada, descobrindo textos em inglês, em outras línguas. Tamanho a dedicação dessa pessoa, desse servidor público, que além de membro do Ministério Público, também o é do Sereste.
Então não podia deixar de render as minhas homenagens aqui ao Dr. Marcos Sabino e dizer que tudo isso, todo o sucesso do Ministério Público na área ambiental, o senhor tem uma contribuição de 100%. Isso nós aprendemos muito com os médicos, muito com os engenheiros, muito com os ergonomistas e várias outras categorias. Nós não fizemos nada sozinho. Nós aprendemos muito com o judiciário. E eu me lembro muito bem quando eu e o João tomamos posse em 98, nós tínhamos poucas ações em Campinas. Nós sequer tínhamos representação do Ministério Público nas outras cidades. Então nós tínhamos aqui 10 colegas que cuidavam de 599 municípios. Ou seja, toda a jurisdição da 15ª região estava concentrada em Campinas, na mão de 10 colegas. Então foi o início de tudo. Eu me lembro que eu fiz a primeira ação civil pública com pedido de dano moral coletivo. Não tínhamos. Nós não fazíamos. As primeiras ações eram apenas de obrigações de fazer e não fazer. E os juízes perguntavam, mas vocês estão pedindo alguma coisa que está na lei? Está na lei, mas ninguém faz. Então nós temos que colocar uma sanção. Nós precisamos fixar astraente. Precisamos avançar. E eu me lembro muito bem, me valendo do livro de Direito Ambiental do Celso Fiorillo e de outros professores, minha primeira ação pedindo dano moral coletivo. O Sabino deve lembrar muito bem a época que nós começamos a trabalhar muito no polo cerâmico lá da Washington Luiz, ali das Cordeirópolis, Santa Gertrudes, com trabalhadores com silicose e outras doenças. E depois nós fomos para a zona rural, trabalhadores expostos a agrotóxico no tomate, no corte de cana, na laranja, na indústria química, metalúrgica, nas oficinas de costura, no porto de São Sebastião. A 15ª foi um celeiro. Então, o caso Shell Basf, apesar de toda essa pujança, não me surpreende. Isso não aconteceu do dia para a noite. Foi uma construção de largos anos. Nós fomos aprendendo. Estamos aprendendo até hoje, porque hoje nós temos ferramentas importantes. Hoje, eu costumo dizer que quando nós começamos o instrumento, o manejo do inquérito civil, era um tanto quanto artesanal, perto das ferramentas que nós temos hoje. Então, um colega marcava uma audiência, um ia na empresa, um pedia uma fiscalização. E hoje, com os nossos observatórios, Observatório de Saúde e Segurança, Observatório do Trabalho Infantil, Observatório do Trabalho Decente, Observatório do Trabalho Escravo, nós temos um banco de dados e cruzamentos de dados que vocês não podem imaginar. A quantidade, a qualidade que nós podemos desenvolver no inquérito civil. Tudo isso é uma evolução. E para isso também, as novas ferramentas processuais. Então é muito gratificante ter participado dessa construção, ter vivenciado tudo isso, do direito material e do direito processual. E no mundo real, salvar as vítimas. Nós não temos estatísticas, Dr. Ney, de quantas pessoas deixaram de morrer pelos nossos taques, as nossas ações, e pelas correções voluntárias, adequação voluntária de conduta, que nós tivemos inúmeras. Eu me lembro uma vez que eu, Sabino e outros colegas, numa das indústrias cerâmica lá de Cordeirópolis, Santa Gertrudes, o dono da empresa, ele ficou envaidecido. Ele falou assim, a minha empresa é outra hoje. Vejam a limpeza, a ergonomia, a proteção de máquina. Isso foi vocês que fizeram. Isso aconteceu com vocês. Então, infelizmente, no passado, nós sofríamos da omissão do Estado em vários aspectos. Não só pela falta de fiscalização, mas também pela corrupção na fiscalização. Eu me lembro, o Sabino deve se recordar, uma vez eu estava numa audiência lá na Vara de Rio Claro com o juiz Pedro Pilon.
o dono da empresa falou para mim assim: eu estou triste que você me processou, mas eu estou feliz que você foi o único agente do Estado que não me pediu dinheiro. Então vejam quão chocante é ouvir um negócio desse. E felizmente nós conseguimos melhorar muito isso. Quantos auditores fiscais do trabalho foram exonerados e foram punidos através das nossas denúncias. Hoje a nossa briga contra a corrupção é dentro da Justiça do Trabalho, com os peritos. Vocês sabem e conhecem a Operação Hipócritas. Quantidade de médicos que já foram presos, sofreram buscas e apreensões, estão sendo denunciados criminalmente. Para mim é um escândalo o que aconteceu na 2ª e na 15ª região. Mas, felizmente, a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, nós conseguimos desbaratar boa parte, se não toda, essa organização criminosa. E nós estamos falando de direito ambiental. Nós estamos falando de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores. Então é indissociável falar desse assunto sem falar de ética. Comprar um perito implica em transformar um trabalhador doente, demitido, que não vai obter uma nova colocação no mercado, ter uma ação improcedente e sequer ter notícia e a possibilidade de exercer a ação rescisória. É de uma crueldade absurda. E eu toco nesse assunto porque eu acho fundamental tratar desse assunto num evento desse porte. Um evento com autoridades do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho e de toda a sociedade. Mas, enfim, feito esse preâmbulo, que eu acho muito importante, eu volto a dizer aqui sobre o caso Shell Bassi. As reparações individuais foram através de um processo de habilitação. Foram 1.058 pessoas habilitadas. Alguns, como já foi dito aqui, alguns que já tinham ações arquivadas, com trânsito em julgado. E uma coisa fundamental, assistência à saúde, independentemente do nexo causal. Esse é um tendão de Aquiles. Se nós formos exigir nexo causal em contaminações ambientais, o que para mim, tecnicamente, não se sustenta, dado aí, como o Guilherme citou aqui, o princípio do poluidor-pagador, que todos nós sabemos que a responsabilidade deve e é objetiva, isso é uma mutilação do instrumento valioso de tutela coletiva. Então é fundamental que nós possamos olhar para isso e esquecer um pouquinho da ação individual. Nós sabemos que há um microsistema processual envolvendo a tutela coletiva que é completamente diferente de uma ação individual. E é por isso que é comum vários trabalhadores terem as suas ações julgadas improcedentes. E é por isso que é razoável que esses trabalhadores que não conseguiram sucesso nessas ações sejam abarcados na tutela coletiva, através do qual o procurador tem vários outros instrumentos à sua disposição, instruindo o inquérito de uma forma muito mais qualificada e podendo exercer a ação civil pública de uma forma mais ampla. E é essa a grande diferença de uma ação individual de uma ação coletiva. A ação coletiva não é uma ação plurima. Nós temos os instrumentos previstos na Lei da Ação Civil Pública são para isso. Se a gente for voltar nos anos 60, começar a estudar as ondas renovatórias do direito, o objetivo foi esse, ampliar as portas da justiça e fazer de uma forma efetiva. Bom, reparação coletiva, no caso de Shell Bassi, como já foi enfaticamente dito aqui, foi um valor de R$200 milhões, pago em 6 parcelas através de um depósito judicial. Nós fizemos um edital, habilitamos para habilitação dos projetos, nós recebemos cerca de 90 projetos, foi um trabalho intenso analisar esses 90 projetos, porque era um volume de papel muito grande, né? E todo mundo querendo trabalhar, conversar conosco, né? Todo mundo querendo uma audiência, explicar, fazer uma exposição. Efetivamente, nós não fizemos isso com todo mundo, e sim apenas com quem nós fizemos a primeira triagem. E de modo que o paradigma que nós tivemos desde o começo foi fazer poucos projetos, mas projetos que fossem
perenes. Projetos permanentes que efetivamente fossem mudar a sociedade. E eu vou mostrar isso para vocês. Hoje, passados alguns anos, o acordo fez 6 anos em 2019. Nós temos 4 prédios inaugurados, 2 em Campinas, 1 em Barretos e 1 em Piracicaba, 6 unidades móveis de prevenção, ou seja, são carretas que eu vou explicar mais adiante, equipamentos para neurocirurgia, para o Hospital Regional de Sumaré. Aliás, um dos pacientes que foi operado com equipamentos doados para o Hospital Regional de Sumaré estava presente até agora há pouco. Não sei se o Rodrigo e o Sebastião já foram embora, né? Estiveram aqui para nos cumprimentar a ministra Delaide, o ministro Brito Pereira, o Ronaldo, meu procurador-geral. Por quê? São 2 advogados. Eles até mandaram uma carta muito emocionante para nós, relatando o que aquilo representou na vida deles. Então, logo após a doação de equipamentos, que eu nem sei explicar, da neurocirurgia, mas é um neuronavegador, microscópio, aspirador, são equipamentos muito técnicos que foram utilizados nessa cirurgia. Era um advogado que tinha um tumor de 6 centímetros no cérebro. Foi uma cirurgia que durou 12 horas. E após ter a sua vida salva, ele mandou uma carta enaltecendo a atuação do Judiciário Trabalhista e do Ministério Público. Ou seja, nós já começamos a salvar a vida logo na largada. Então isso é uma coisa muito gratificante. Poder ver essas reparações efetivas na vida das pessoas. Nós não temos ideia do que isso vai acontecer, do que isso vai representar na vida de todas essas pessoas. Tem outros projetos em andamento, como a construção do Hospital de Otorrinolaringologia da Unicamp, o nosso Barco Hospital, que vai ser inaugurado agora em Belém do Pará, no dia 17 de agosto, e ampliação do Hospital de Queimados da USP de Ribeirão Preto. E uma das perguntas que já me fizeram é a seguinte: se o acordo constou lá que, preferencialmente, seria destinado na região de Paulínia, por que vocês fizeram projeto em Barretos, vocês fizeram projeto lá na Amazônia, vocês fizeram projeto em Piracicaba? E é muito simples responder isso, porque todos os trabalhadores atendidos pelo SUS é a rede pública de saúde. Todos os trabalhadores e familiares que foram atendidos pela Previdência Social são os cofres da Previdência. E os cofres do SUS, os cofres da Previdência, são pagos por toda a sociedade. Então, se esse caso gerou despesas para o Brasil inteiro, nada mais justo do que fazer projetos no Brasil inteiro. Aliás, uma ação desse tamanho, para mim, justificou atender não só a região de Campinas, mas como a macro-região, como podemos dizer Piracicaba, como Barretos, que atende pacientes do Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Brasil inteiro, como Boldrini, que atende pacientes do Brasil inteiro, e o Barco Hospital, que vai atender as comunidades ribeirinhas. Ribeirinhas, indígenas e quilombolas são comunidades esquecidas pelo Estado brasileiro. Então, tudo isso foram horas de debates entre nós para que nós pudéssemos fazer a melhor destinação possível. Aqui, por exemplo, é o Centro de Pesquisa Molecular de Barretos. Esse foi o primeiro prédio a ser inaugurado, ele já tem mais de 2 anos. Lá, o foco são os estudos de prevenção de câncer, de prevenção e câncer avançado. Então, eles estudam células tumorais. Então, eles têm, para vocês terem uma ideia, o maior biobanco da América Latina. São 180 mil amostras de sangue, salivas e tumores. E aí, o que a doutora Silvia prega? Que nós não fazemos investimento em pesquisa no Brasil. E é por isso que os pesquisadores vão embora do país. Então, investir em pesquisa, em prevenção, em tratamento, você está fazendo os 3 eixos da medicina. Não adianta fazer prevenção e não fazer tratamento e não fazer pesquisa. E as nossas destinações foram focadas nesses 3 eixos: prevenção, pesquisa e tratamento. E vejam, senhores, foi relatado aqui hoje a quantidade de trabalhadores que morreram de câncer
foram operados de câncer de tireoide, nada mais justo do que nós destinarmos os recursos para pesquisa, tratamento e prevenção de câncer. Não foi só isso, mas prioritariamente nós focamos no câncer. E abro um parênteses aqui. Tem um autor muito conhecido do direito ambiental, o Guilherme deve ter ouvido falar, chama Juca Takala. Ele tem uma publicação que ele relata o número de 600 mil casos de câncer ocupacional por ano no mundo. E aí eu pergunto para os senhores, qual é o índice de câncer ocupacional no Brasil, doutor Sabino? Nós não temos. Por quê? Quando um paciente chega no serviço público e é descoberto que ele está com câncer, o que ele, o médico, quer saber? Que dia vai ser a cirurgia, que dia vai ser a rádio, que dia vai ser a quimio. Ninguém quer saber aonde você trabalhou. Para fazer a notificação, para a gente poder alimentar o banco de dados, fazer epidemiologia e fazer políticas públicas. Então nós não fazemos isso, não há notificação. Você já viu alguma CAT de câncer ocupacional? Mas nós precisamos fazer. E é por isso que uma das coisas que o Hospital de Câncer de Barretos tem feito é colocado no questionário condições de trabalho, para que a gente possa fazer a notificação do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Ele tem uma notificação de câncer ocupacional, mas ninguém faz. É um caminho importante para nós podermos desbravar. Notificação dessa doença. Porque, como a doutora Silva enfaticamente diz, as crianças que passam pelo Boldrini, grande parte delas herdam o gene da doença dos pais, ou do pai ou da mãe, que foram expostos a produtos carcinogênicos. Hoje no Brasil a gente tem uma lista chamada LINAC, que é a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, muito grande, reconhecida publicada pelo governo federal. Não é uma lista de um médico A ou B, reconhecidamente. E eu tenho certeza do que eu vou afirmar agora, epidemiologia vai ser a medicina do futuro. Nós vamos tratar os pacientes de acordo com a epidemiologia. Como deveríamos fazer com o nexo técnico epidemiológico? Reconhecer, pelo menos presumir as doenças ocupacionais com base no banco de dados do CNAE e da CIDS. Mas vamos para frente. Isso aqui é a turma lá de Barretos. Eles ficaram muito felizes com a aquisição, construção desse centro de pesquisa molecular. Temos certeza que nós mudamos a vida do hospital. E o hospital pode mudar a vida de milhares de pessoas. Hospital de Amor de Campinas. Saúde Pública de Campinas tinha 2 mamógrafos. Uma fila imensa de mamografia. Busca ativa, 0. E nós temos uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Isso quer dizer mais de 100 mil mulheres na faixa de 40 a 69 anos, que precisam fazer prevenção de câncer de mama. Agora, com dificuldade, as pessoas não vão. A construção desse hospital, eu tenho certeza, que já salvou e vai continuar salvando milhares de vidas. Nos 2 primeiros anos, e detectou 234 casos de câncer de mama em Campinas. Na saúde pública, tenho certeza, seria 10% disso. E mais, além de detectar, após a mamografia é feita ultrassom, depois do ultrassom é feita a biópsia, depois da biópsia, cirurgia na própria unidade. A única cirurgia que não é possível fazer aqui são as mastectomias, porque requer internação. E aí é feita no Mário Gatti. Enfim, há uma transformação. Nós chegamos num histórico inicial de 100 mortes de câncer de mama por ano em Campinas. A prevenção é o caminho. Hoje, nós temos 2 unidades móveis rodando os bairros. Hoje, agora, temos lá na Lagoa do Taquaral e outra num bairro chamado Tancredo Neves. Há uma semana atrás, tinha uma em Barão Geraldo e outra lá no Campo Grande, onde a população circula. Estão fazendo prevenção. Acabei de falar da pesquisa, agora estamos fazendo prevenção. Não é? E tratamento, porque essa unidade também faz tratamento. Essas são as carretas. Então eu já disse aqui que nós fizemos 6 carretas. 3 delas, prevenção de câncer de mama e colo de útero. Um mamógrafo em cada carreta e uma sala de coleta de Papa Nicolau.
uma carreta, um tomógrafo, fazendo prevenção de câncer de pulmão. E outra com uma ressonância magnética, fazendo o exame no corpo inteiro. E uma carreta de educação, que é essa primeira aqui, essa colorida. Ensinando as crianças, como foi dito aqui, de direito ambiental, deve ser levado ao conhecimento das crianças, a Lei Nacional de Política Ambiental fala isso, circulando nas escolas, explicando o que é tabagismo, alcoolismo, uso de drogas e condições que provocam câncer. Eu tenho acompanhado esse trabalho e no final do ano teve uma culminância em Barretos. Vocês não imaginam a felicidade, os depoimentos das professoras. Todas as professoras, quando é que a carreta volta na minha escola? Porque as crianças foram ao delírio. Vejam a carreta por dentro. É uma coisa extraordinária. Esse é o Ronaldo, procurador-geral, o Vinícius, advogado. É uma viagem ao corpo humano, de uma forma interativa. Então, essa realidade virtual, que você coloca esse óculos em terceira dimensão, para as crianças atirarem nas células tumorais, nas células cancerígenas. E é muito interessante, porque eles vão aprendendo muita coisa. Enfim, esse Hospital Ilumina, quando estava em construção aqui em Piracicaba, é uma réplica do Hospital de Campinas. Ele também já foi inaugurado, essa é uma foto real, né? E também vai fazer o mesmo tipo de rastreamento de câncer de mama, ou seja, a busca ativa das mulheres que estão na faixa de 40 a 69 anos e não fizeram sua prevenção. Essa aqui é a doutora Silvia, precisa abrir um sorriso agora, porque é o prédio do Boldrini, não é? Foi recentemente inaugurado e todos nós sabemos o que representa o Hospital Boldrini na vida do brasileiro. Não só de Campinas, porque eles recebem pacientes do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E o Centro de Pesquisa Boldrini, ontem nós tivemos a grata felicidade de visitar, eu com a ministra Delaide, Dr. Lorival, a ministra Maria Helena, nós pudemos adentrar um pouco no mundo da biologia, né? E lá foi dito a possibilidade de rastreamento, né, de células tumorais das crianças e das mães. Ou seja, fazendo a prova concreta que o câncer infantil pode decorrer do gene do pai e da mãe. E muitas vezes através da exposição ocupacional. Então veja a importância da gente poder identificar isso. Porque uma coisa é você falar e falar em juízo, vamos fazer uma perícia. Outra coisa é você ter um centro que consegue laudar isso de uma forma brilhante. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é fazer pesquisa, né? Novas drogas, prevenção e etc. Isso aqui é o centro, a parte interna dele. Então ontem foi um dia muito feliz ter encontrado o centro trabalhando, né? E esse aqui é um projeto ainda, mas vai ser o Hospital de Cabeça e Pescoço, Otorrino Cabeça e Pescoço da Unicamp. As obras estão iniciando agora, em agosto, setembro. E eles fazem um trabalho brilhante também. Vocês verem aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Para quem não sabe, a maioria dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço fazem uso de cigarro, de tabaco e álcool, mas não só. Como foi dito hoje aqui, os pacientes da Shell, que fizeram cirurgia de câncer de tireoide, inclusive na Unicamp. Os médicos desse departamento operaram esses trabalhadores da Shell com câncer de tireoide. E foi um dos projetos contemplados. E esse aqui é uma foto minha do Frei Francisco, lá no estaleiro de Fortaleza, quando o barco Hospital Papa Francisco ainda estava em construção. Não é? Então foi um dia de muita emoção poder ver o sonho saindo do papel. E digo sonho porque os franciscanos eles são abnegados em amor ao próximo, em especial após a visita do Papa Francisco a um dos hospitais dele, indagou acerca do trabalho deles na Amazônia, né, e que eles não tinham. E começaram por aí, pegaram uma Santa Casa, depois tiveram a ideia de fazer o barco hospital, que já saiu do papel e agora essa é uma lancha. E agora já está navegando, né? Então é um barco hospital. O que vai ter nesse barco hospital? Vai ter um centro cirúrgico,
Vai ter um mamógrafo, raio-x, ultrassom, laboratório de exames clínica, teste ergométrico, dentista. É um hospital flutuante. As 2 ambulâncias vão dar apoio. Então, uma vai na frente fazendo a triagem da população e a outra vai junto para as casas de urgência e emergência. Mas é um projeto que aí efetivamente teve a participação do Papa Francisco nesse sentido. E é por isso que os franciscanos resolveram fazer homenagem. Mas é o que eu já disse aqui, né? São 500 quilômetros de rio Amazonas, que começa numa cidade chamada Terra Santa, no Amazonas, e termina do outro lado do Pará. São 500 quilômetros no estado do Pará. São 700 mil pessoas, cerca de 1.000 comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas que serão atendidas por esse projeto. Na minha opinião, não tem preço fazer uma coisa dessa. Recentemente, o Frei me confidenciou que o ministro da Saúde quer conversar com ele para replicar esse projeto na Amazônia. Vocês sabem, a Amazônia é fluvial. Não adianta, não é Ney? Não adianta querer fazer prédio porque vai ter dificuldade. As pessoas que relataram isso, eles demoram 12 horas para chegar em Belém, 24 horas para chegar em Manaus. É uma dificuldade imensa. Então é saúde na porta. Isso aqui é a repercussão internacional que o barco está dando. Já tem matérias, já me mandaram matérias da Alemanha, da Itália, de Portugal, de vários países. Já tem uma médica voluntária da Alemanha trabalhando. Já tem um grupo de voluntários vindo da Itália. Ou seja, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas, enfim, isso era o que me cabia aqui. Relatar para vocês o que nós fizemos com os 200 milhões de reais. Eu tenho certeza que foram decisões difíceis, mas foram decisões acertadas. Eu tenho certeza que nós vamos salvar vidas e já estamos fazendo isso. Então é uma esperança, não só para nós, mas para a família das vítimas, de que tudo aquilo teve uma reparação coletiva num espectro muito amplo. Então eu quero encerrar aqui com essa frase, falando que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. É o que nós estamos tentando. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Dr. Ronaldo Lira pela exposição. A Lei da Ação Civil Pública fala que deve ser encaminhado com fundo os valores decorrentes das condenações por dano moral coletivo, mas expressamente também admite a destinação de forma a reparar a lesão causada. Então, tem essa possibilidade dentro da lei. Então, quero parabenizar os 2 expositores e, antes de encerrar, eu só quero aqui, mais uma vez, agradecer o convite ao Dr. Lorival, amigo, à ministra Adelaide, à ministra Malm. Eu quero parabenizar aqui o ministro João Batista Brito Pereira, presidente, o nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que deu todo apoio para a realização desse evento, e eu tenho acompanhado o apoio que o ministro Brito Pereira tem dado para as causas de meio ambiente e trabalho, do assédio, né, ministro, que é uma questão também, eu acho que é a doença agora do século, a questão do assédio, e Vossa Excelência tem dado todo esse apoio para a atuação da Comissão Nacional, para os comitês. Então, também quero consignar aqui os meus elogios a Vossa Excelência por ser esse comandante num tema tão difícil, né, de atuar. E quero agradecer também à colega Adriane Reis, por, desde a primeira hora, ter confiado no nosso nome também para poder colaborar num evento de uma envergadura como essa, que é um evento tão importante que eu acho que já fez história e a gente espera que continue fazendo história de modo a inibir, né, a que não morram mais trabalhadores dessa forma, porque totalmente evitável, né, doutor Sabino? As nossas conversas lá há 20 anos atrás, né, que é possível evitar e que esse caso sirva de exemplo para que a gente consiga evitar que esses trabalhadores fiquem aqui com as suas famílias e não contaminem suas esposas, seus filhos, que isso não passe para outras gerações. Então, eu devolvo a palavra ao cerimonial e agradeço os palestrantes e a oportunidade. Muito obrigado.
Para a última etapa do nosso evento, faremos agora a composição da mesa para a leitura da Carta de Campinas, convidando Sua Excelência, o ministro-presidente do TST, Dr. João Batista Brito Pereira, e Sua Excelência, a ministra do TST, Dra. Adelaide Alves Miranda Arantes, compondo também com Sua Excelência o desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Teremos agora a leitura da Carta de Campinas por Sua Excelência, o desembargador Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Boa noite a todos e a todas. Carta de Campinas. Os participantes do seminário As Grandes Contaminações e Suas Repercussões, as lições extraídas do caso de Paulínia, organizado e promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, realizado em 2 de agosto de 2019, em Campinas, resgatando a história do triste episódio de contaminação ocorrido naquela cidade, bem como seus desdobramentos e as lições extraídas daquele que viria a ser o maior processo trabalhista da história da Justiça do Trabalho, vem a público para manifestar à sociedade brasileira as seguintes preocupações. 1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável é um patrimônio inalienável de todos os seres vivos do planeta, em todas as suas facetas, incluindo-se o meio ambiente do trabalho, tanto aquele dos seres atualmente vivos, mas principalmente das futuras gerações, dentro do princípio da solidariedade dos povos. 2. Os projetos de desenvolvimento para o futuro devem observar a preservação do meio ambiente, especialmente aqueles 17 objetivos globais previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, em que se procura um futuro melhor mediante o integral respeito dos direitos humanos, um crescimento inclusivo e saudável, sustentável, a existência do trabalho decente para todos, o repúdio ao desenfreado acúmulo de capital em prejuízo ao meio ambiente e disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento e a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres. 3. Qualquer ameaça ao meio ambiente, incluindo-se o meio ambiente do trabalho, especialmente aquelas derivadas da busca da eficiência econômica desenfreada, sem preocupação com a proteção ao meio ambiente, devem ser energicamente repudiadas pelo Estado e por toda a sociedade ao violarem o texto constitucional nos artigos 1º, inciso 3º, artigo 7, inciso 22º, artigo 170, caput, e incisos 3º e 6º, artigo 200, inciso 8º e 225 da Constituição, bem como a Lei Nacional de Política Ambiental, artigo 14 da Lei 6.938/81, com a previsão do princípio do poluidor pagador e a responsabilização objetiva do empregador e do tomador de serviços terceirizados. Assim, cabe ao empregador e ao Estado, principalmente, preservar e prevenir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e garanti-lo mediante tutelas inibitórias e reparatórias na sua integralidade.
tanto individual como coletivamente adequadas e exemplares, e permitir um desenvolvimento sustentável a todos os seres vivos, bem como o empregador tem o dever de informar e o empregado o direito de saber sobre os riscos potenciais ou efetivos que possam afetar a sua incolumidade. 5. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho se mostram cada vez mais bem aparelhados para promoverem a tutela dos direitos fundamentais ligados ao meio ambiente, estando atentos para as questões desta natureza. Respondendo ao tempo e hora adequados todas as ameaças a este patrimônio pertencente a todas as formas de vida. A conciliação responsável, adequadamente orientada, pode ser uma forma de reparação dos danos decorrentes das grandes contaminações, trazendo benefícios não somente para os envolvidos, mas para toda a sociedade, como solução do caso de Paulínia veio a demonstrar, promovendo grande bem-estar social com adequada destinação dos valores pagos. 5º, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma prioridade urgente de todos os seres vivos, cabendo à sociedade, ao Estado e às empresas a divulgação, o ensino e o treinamento de todos os seres humanos sobre as questões que envolvam a segurança, a higiene e o meio ambiente do trabalho, através de todos os níveis de ensino e treinamento profissional, especialmente para as empresas, e integral e eficaz cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Decreto 9.571 de 2018. Campinas, 2 de agosto de 2019. E esta carta, que é uma carta histórica, então, vai assinada pelo presidente do TST, pela ministra Adelaide, pela nossa presidente e por nós todos que trabalhamos neste extraordinário seminário sobre as grandes contaminações. Muito obrigado. Faremos agora a carta que será assinada, cuja carta passará a compor o acervo do Centro de Memória e Arquivo e Cultura deste Tribunal, que, assim como o processo original da ação Shell-BASF, ficará eternizado para sempre na memória da Justiça do Trabalho. Sendo assim, convidamos para assinar a Carta de Campinas deste memorável evento, Sua Excelência, o presidente do TST, ministro João Batista Brito Pereira. Excelência, por favor, até o nosso dispositivo. Da mesma forma, pedimos a presença do nosso dispositivo de Sua Excelência a ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Ato contínuo, convidamos a excelentíssima desembargadora, doutora Elinei Bezerra Veloso, para também ser signatária dessa carta. Pedimos agora a presença da excelentíssima desembargadora, a doutora Maria Beatriz Teodoro Gomes.
Sua Excelência, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Sua Excelência, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Sua Excelência, o desembargador João Batista Martins César. Sua Excelência, o procurador Dr. Paulo Crestana. Sua Excelência, a procuradora doutora Adriane Reis. Sua Excelência, o procurador Dr. Ronaldo Lira. Para o encerramento deste evento, convidamos todos os signatários a tomarem assento na mesa alta para seu encerramento. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Bem, uma vez boa noite a todos. Quero aqui dizer do prazer imenso e da alegria de nós alcançarmos esse grau de excelência com relação a esse seminário histórico, a data de hoje. Todos, digamos assim, os expositores foram aplaudidos efusivamente pelo conteúdo científico que trouxeram aqui na data de hoje. E aí fiquei imaginando aqui e passei até pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e percebemos que, a partir dali, as conquistas que nós tivemos com relação aos direitos fundamentais, que foram muitas e muitas, né? E conquistas com vistas à melhoria de vida, ou mesmo à proteção à vida, né? E esta Carta de Campinas, ela sintetiza bem a preocupação que nós todos, como seres humanos, temos com relação à proteção de todos os seres vivos do planeta. E o trabalho seguro, que foi idealizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por volta do ano de 2013, né, ministro? Por aí. Né? 2012, pelo ministro Dallazen, se espraiou para os 24 tribunais, os seus gestores regionais, que vem trabalhando na perspectiva da conscientização da proteção ao ser humano, à dignidade da pessoa humana. Esse é o nosso foco. Nós que todos os dias vivenciamos com a tragédia com relação aos acidentes do trabalho, com relação às contaminações. Então, eu quero dizer, digamos assim, desta alegria imensa de poder, digamos assim, participar desse seminário e dizer a todos, aqueles que vieram aqui, que participaram, que compartilharam, muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo a todos. O seminário foi um sucesso absoluto. Eu recebi a incumbência da minha presidente, de, juntamente com o ministro Brito Pereira e a ministra Adelaide, de fazer esse encerramento, mas quero dizer,
da alegria, do contentamento e um agradecimento especial aos meus colegas aqui que ajudaram a trabalhar nisso. O meu queridíssimo Firmino Lima, meu colega que é juiz de primeiro grau, mas que tem dado uma contribuição extraordinária, né? Ao doutor João Batista, ao desembargador João Batista, ao doutor Mira, enfim, a ministra Adelaide, que eu sempre reportava a ministra Adelaide, discutimos, e aí nós percebimos que ia TST e TRT ombreando lado a lado e avançando, né? E de vez em quando a ministra Adelaide falava, isso eu preciso consultar o ministro Brito Pereira, então eu aguardo. E aí vinha a resposta do ministro Brito Pereira, positiva sempre, apoiando, né? Teve um dia desse que nós nos falamos, 19h30, 19h40, por aí, com a preocupação de fazer o melhor possível. E quero dizer, ministro, a 15ª região, e aí o nosso regozijo, 15ª região tem, digamos assim, esse trabalho, esse grau de excelência em organizar bem. E aí, quando se trata da organização junto com o TST, fica melhor ainda. Então, o agradecimento especial ao senhor. Eu já agradeci a nossa presidente, a ministra Adelaide, e aos colaboradores do TST também. E aqui faço um agradecimento aqui na pessoa do Roberto e na pessoa da Lara, com relação aos nossos queridíssimos servidores, que têm dado todo o suporte para que nós pudéssemos chegar a esse. Então, muito obrigado a todos e já devolvo a palavra ao cerimonial. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Adelaide Arantes. Gratidão a Deus por tudo e gratidão ao TRT de Campinas, que estendeu esse tapete vermelho para a gente. Gratidão aos palestrantes, né, aqueles que... Eu vou evitar falar nomes para não ser injusta, né, que eu gostaria de falar o nome de todos, mas gratidão aos palestrantes que aceitaram o desafio de participar desse evento, a todos que participaram da organização, ao ministro... Eu vou me dar o direito de dizer o nome do presidente, ministro Brito Pereira, que deu todo o apoio, como já foi aqui amplamente relatado, e dizer, presidente, que nós ainda temos alguns sonhos em relação a esse evento. É o sonho de publicar um livro com o conteúdo das palestras e, quem sabe, um livro e uma revista, né, com o conteúdo das palestras que foram ricamente aqui proferidas. E dizer que nós estamos muito satisfeitos e muito gratos e muito agradecidos pelo público que compareceu, né, por tudo que aconteceu aqui hoje, pelos dados relevantes que os palestrantes trouxeram. É muito, muito importante mesmo. Esse será um marco histórico, com certeza, nesse caso, que é o chamado, desde o início, é o chamado caso Shell-BASF, né? Esse é o fechamento de ouro no que se refere à aplicação dos recursos comprometidos ali naquele histórico acordo que foi firmado. Mas obrigada mesmo. Transmita à nossa presidenta, transmita a todo o Tribunal Regional de Campinas, os gestores nacionais, gestores regionais, a todos, a nossa gratidão e os parabéns, sinceros parabéns, pelo apoio cerimonial, comunicação, todos os setores. E quanto ao sonho de publicar o livro e a revista, a eficiente secretária do CSJT, a Júlia, vai ficar encarregada de fazer uns telefonemas, né, marcando com os senhores e com as senhoras um prazo para nos entregar os artigos para que nós possamos cumprir realizar mais esse sonho, que é o sonho de publicar uma obra, como nós vamos fazer também do evento lá de Belo Horizonte, né? Muito obrigada, uma boa noite e um abraço grande. Obrigada por tudo. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. Devo confessar
que quando, naquela nossa reunião de boca de noite, que definimos realizar esse evento, a ideia me comoveu de plano e eu dei o apoio, evidente, é verdade, mas eu gostaria de ter recebido um convite para estar nesse evento na sua abertura. Eu adoraria ter recebido esse convite. E, antes de pensar melhor no desejo, eu recebi a ordem de vir abrir o evento. E, como ordem, foi uma sentença transitada em julgado. E eu tive um bom prazo para cumpri-la. Então, sem embargos, porque a essa sentença não cabia, eu procurei, hoje, me esforcei para cumprir a doce sentença que me foi a mim proferida. Mas devo confessar que a minha ideia era de vir para a abertura e voltar incontinente. Quando passamos a conversar, e o culpado disso também é o desembargador Sebastião, tratar desse assunto com a ministra Adelaide e tantos outros, os gestores nacionais e regionais que sempre demandaram muito esse assunto e gostaram da ideia, eu passei a entender a dimensão em que eu estava envolta nessa feliz ideia. E defini logo depois que eu não poderia me ausentar daqui antes do encerramento. Só que não sonhei também em ser convidado para encerrar. O doutor Lorival foi que me designou para encerrar. Mas é para dizer do orgulho que tenho, que sinto em viver esse dia, grandioso dia, aqui nesse evento, mas saudar todos quantos estiveram envolvidos na organização, no planejamento e organização desse evento, e quero começar a partir das recepções. O pessoal de recepção, o pessoal de atendimento prova que o planejamento tem a qualidade 15ª. Nada faltou, toda a agenda foi cumprida rigorosamente e saúdo a parte deles até os expositores. E dos expositores, eu peço permissão para sublinhar duas expressões, que são lições para serem guardadas. Que está na carta, uma delas está na carta. O empregador tem o dever de informar e o empregado o direito de saber sobre riscos potenciais ou efetivos que possam afetar a sua incolumidade. A outra expressão vem da conferência do Dr. Guilherme Feliciano, que esse evento nos legou um material didático. É chocante, é triste esse legado, mas é um legado. É um legado. Nós temos muito a aprender e a ensinar com esse legado. E ainda bem que nós já enxergamos, o Ministério Público do Trabalho visualizou esse dano, essa contaminação, e a Justiça do Trabalho respondeu a ela, e todos os atores envolvidos em todos esses fatos, essas pesquisas, essas instruções, compreenderam a dimensão desse evento, e nós haveremos mesmo de guardar essas lições. Expressão muito feliz do doutor Guilherme sobre esse material didático. E, orgulhosamente, peço permissão para, cumprindo as deliberações da organização, declaro encerrado o primeiro seminário alusivo às grandes contaminações e às suas repercussões, especificamente sobre as lições extraídas do caso Paulinha. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.